na nossa aula de hoje vamos falar sobre a assistência salesiana, como entendia Dom Bosco. É um elemento que é essencial para que funcione numa instituição eh, o sistema preventivo. É, é bem interessante entender, então, como Dom Bosco entendia essa assistência que os professores devem fazer eh, e qual é o sentido realmente. Eu vou tentar de falar aqui hoje um pouquinho menos, geralmente falo demais, eh, porque quero deixar um pouco mais de tempo para perguntas, se alguém tiver dúvidas sobre também outros temas do curso, ou, enfim, alguma dúvida que consiga, né, hoje poder responder todas as perguntas. Mas vamos lá, assistência. Que coisa é assistência? Bom, em todo método pedagógico, nós encontramos os meios que são necessários para alcançar aquilo que o método se propõe. Para Dom Bosco, um meio prático era isso que ele chama de assistência, uma terminologia que é própria dele. A assistência nada mais é do que a união entre a palavra e o exemplo no educador. Por quê? Porque Dom Bosco ele tinha uma ideia muito clara que para educar, a gente já viu isso, é necessário o exemplo de uma forma principal daquele que educa. E isso a gente já sabe que de fato, o principal é o exemplo. O exemplo do professor, o exemplo do pai, o exemplo da mãe, né? Eh, os filhos estão de forma permanente observando os próprios pais, imitando os próprios pais. Eh, nesses dias, a minha esposa descobriu, olhando para a minha filha, um defeito, assim, uma forma de falar que ela tem, quando a mais pequena está fazendo alguma coisa errada, a minha esposa sempre fala, olha, olha, e, e ela descobriu isso como? Porque a pequena, ela viu que a irmã estava fazendo uma coisa errada e falou, olha, a mesma coisa, né? Do mesmo jeito, exatamente igual a minha esposa, aí pensou, mas, nossa, eu falo desse jeito. Ela não tinha pensado nisso, né? Então é interessante realmente como tudo que a gente faz, tudo, não é? Quando a gente quer educar e quando a gente não quer educar, está educando, né? Ou deseducando também pode ser. O tempo todo, né? Então, dos Mosco que tinham um conhecimento assim muito apurado, né, da psicologia dos jovens, das crianças, ele entendia que realmente é necessário que aqueles que têm contato com a criança, com os jovens, sejam homens virtuosos. Por quê? Porque você vai montar um colégio com pessoas que não são virtuosas, que o professor é aquele que está dando um exemplo ruim, e mesmo que o colégio seja chamado de Santo Tomás Moro, sei lá, ou que tenha alguns professores católicos, eh, basta que um ou dois professores den um exemplo errado eh, que todo aquele esforço que se faz seja realmente eh, contraproducente. Então, é bem importante essa parte do exemplo, como Dom Bosco entendia realmente como essencial, formar os professores. Formar os professores, não somente com a virtude da verdade, quer dizer, eh, o fato que eles tenham o conhecimento de aquilo científico, apurado, de aquilo que devem dar, que é a verdade sobre, por exemplo, a física, a verdade sobre a matemática, a verdade sobre a literatura, a verdade sobre a história. Então é importantíssimo que o professor realmente tenha um conhecimento
bem apurado da verdade que ele vai ensinar naquele ponto, mas sem esquecer que principalmente todo professor, não interessa se é de biologia, não interessa se é de matemática, ele tem que ensinar juntamente com aquela verdade particular a verdade essencial, que é a verdade sobre a existência do homem. A verdade de por que o homem existe, para que existe, ¿no? Que é aquilo que já responde de maneira bem contundente Santo Ignacio de Loyola nos exercícios espirituais. O homem foi criado para adorar, servir, amar a Deus, nosso Senhor, e assim salvar a própria alma. Pronto. Eh, a verdade sobre o homem é isso, que o homem foi criado e existe para esse fim sobrenatural eterno. E todo professor, onde uma escola que quer ser chamada de católica realmente, e estar à altura desse nome, debe ensinar esa verdad. No solamente con las propias palabras, y aquí está con ejemplo. Cuando Don Bosco fala de asistencia, él está juntando as duas coisas. Porque ele acha que o professor ou as pessoas, prefeitos, enfim, o nome que vocês queiram dar, né? Que está com os jovens, está de forma permanente com os jovens. Então, se não é esse professor, é outro professor. Se não é esse prefeito, será outro prefeito. Mas sempre tem alguém que seja exemplo e palavra. Exemplo e palavra. A palavra que ela seja para corrigir, seja para dar um bom conselho, seja simplesmente para dar para brincar. Sempre que seja uma coisa boa. Y un buen ejemplo. Entonces, esa presencia, asistencia, eh, que es fundamental, Don Bosco va a falar muito sobre isso, mas ele vai falar assim, não devemos entender a nossa assistência, ele não quis chamar essa presença dos professores, dos salesianos, com o nome de prefeito, porque ele achava que é importante, disculpen, eh, que seja uma assistência amorosa. Ele fala assim: é a assistência que a gente encontra na família. É o que a gente deve reproduzir na escola, como na família. É aquela presença amorosa da mãe que olha o próprio filho para que o filho não faça uma coisa errada. Quando a gente tem uma criancinha pequena, a mãe está o tempo todo lá, olhando, né? Porque se descuida um minuto, o filho pode se ferir, inclusive. Então, é a presença, vai dizer Dom Bosco, da mãe que está perto do berço do filho. É a presença do pai que observa o filho e vigia o filho amorosamente. Amorosamente, porque o ama e porque deseja evitar aquilo que é ruim para o filho. Então, ao falar de assistência educativa, segundo Dom Bosco, ele vai colocar essa caridade, esse amor sobrenatural pelas almas das crianças e dos jovens. Por isso que, para quem deseja realmente começar uma escola católica, eh, o principal está em encontrar as pessoas que tenham essa disposição. Amar aquelas crianças, aqueles jovens, como Cristo ama esses jovens. Tentar amar assim, eh, ser um professor que está lá unicamente pelo salário, será difícil. Não que a gente não precise, a escola católica não vai pagar salário, não é isso, tem que pagar salário, né? Porque, eh, só que pessoas que entendam que ser professor é uma missão e que elas se salvarão fazendo bem aquela missão de professor católico. Quer dizer, a nossa salvação
tem muito a ver com essa missão. E por isso que é importantíssimo. Eh, Iremos ver que Dom Bosco, inclusive, cita muito Santo Agostinho, que fala assim: salva salvándote, salva salvándote. Repetia muito isso, uma frase de Santo Agostinho. Para os professores, para os salesianos. ¿Por quê? Porque a salvação nos está, de fato, como país, por exemplo, el trabalhar com essa assistência, com esse amor, para que os nossos filhos realmente se salvem. E a mesma coisa é com os professores. Então, é bem importante entender isso, né? Bom, essa presença, então, permanente, constante do professor, do prefeito, se vocês querem chamá-lo assim, né? É, é o que Dom Bosco entende como assistência. Assistência. E é um elemento fundamental, iremos ver como ele entendia essa presença para que seja eficaz, para que seja boa, para que eh, não faça o contrário de aquilo que a gente procura. Bom, Dom Bosco, ele dizia que nunca se esqueça que os jovens fariam mais por vivacidade do que por malícia. E vejam só aqui, é muito interessante essa parte. Por quê? Porque a gente olha de forma contrária. Imediatamente a gente pensa que o pessoal é malicioso. Não que não seja, porque a gente se conhece também e sabe que a gente é malicioso. É esse o problema, na verdade, né? Que o ladrão julga todo mundo pela mesma condição. Então, ele acha que todo mundo é ladrão como ele. E como a gente, muitas vezes, somos maliciosos, porque a verdade é, todos nós somos filhos de Adão, achamos que os jovens, os pequenos, sobretudo as crianças, estão obrando por malícia. E não é isso. Muitas vezes, por exemplo, eh, eu já vi pais achando que a filha de 4 anos está fazendo uma coisa por malícia. E não é malícia. Não é malícia propriamente. É, é mais por vivacidade, sabe? Por procurar aquilo de fazer uma coisa fora do. Ver se eu consigo. Será que eu consigo fazer aquilo? É isso dos jovens, principalmente. Não é tanto malícia para fazer um dano, para fazer uma coisa errada. É mais por não serem bem assistidos do que por maldade, diz Dom Bosco. É preciso cuidar deles com solicitude, assisti-los atentamente sem dar a impressão de que o fazemos, e também participar de suas brincadeiras, tolerar seus gritos e o incômodo que causam, pois até o divino Salvador disse em tais circunstâncias: bom, deixai vir a minhas criancinhas. Vigilando-se, previne-se suficientemente o mal e não há necessidade de reprimir, pessoal. Eis aqui o que a gente quer. Então, olhem só como Dom Bosco novamente volta a falar do mestre, do divino mestre. O sistema preventivo foi tirado do Evangelho. É, por isso que é exigente, realmente. É, como que faz Cristo? Cristo, em quanto às crianças, incomoda os apóstolos, incomodam até mesmo provavelmente a pregação de Cristo, né? Porque vocês se lembram eh, que o Senhor não tinha microfone para falar para as multidões. Então, como fazia, né? Bom, ele falava e tinha alguns metros, outro que repetia a fala, e assim ia passando, ou seja, quando tinha uma multidão, era desse jeito que funcionava, né?
E as crianças lá no meio, fazendo coisa de criança, chorando, incomodando, gritando, né? E, e os apóstolos achando que estão incomodando o Senhor. Vocês têm que pegar aquela parte do Evangelho, né? Que Cristo dá essas palavras tão fortes, né? Deixai vir a mim as criancinhas. ¿No? Deixai vir a mim, não achar que está incomodando. Cristo não se incomodava com isso. Eu me lembro que São João Paulo II, ele tinha um encontro com as crianças. Se vocês podem procurar, inclusive lá no YouTube, eu acho que tem, né? O vídeo. E, e as crianças faziam perguntas assim para o Papa, né? As perguntas de criança, todas as crianças lá faziam perguntas, né? Eh, e uma das crianças perguntou por que Deus ama tanto as crianças, né? Uma criancinha lá. E o Papa falou assim: eh, Deus ama vocês porque vocês são um reflexo dele, da pureza, da inocência, né? Da falta de maldade. O que a gente precisa aprender de vocês é isso, né? Então, realmente, a gente deve olhar com esse olhar divino, não? Os nossos filhos e aquelas crianças que Deus nos mandar, né? No sentido de eh, na escola, os alunos, é o olhar de Cristo. E eu volto a repetir, né? Aqui está a verdadeira exigência do sistema preventivo. ¿Por qué que o sistema preventivo não funciona? Ou não é que não funciona o sistema preventivo. ¿Por qué que muitas pessoas acham que o sistema preventivo não funciona? Porque é difícil de se aplicar. Porque para você aplicar o sistema preventivo tem que ser virtuoso, ou pelo menos tentar ser virtuoso. Você pode saber muita coisa de Hugo de San Víctor, de educação clássica, do Trivium e Quadrivium, ser um erudito em tudo isso. Mas se você não tem a virtude, não tem o amor pelas crianças, pelos jovens, você não vai conseguir fazer o bem. Não vai conseguir. Estamos falando da alma da educação. Aquilo que realmente educa é o amor. O amor. Eh, Cristo educou com a palavra e com o exemplo, e sendo filho de Deus, Dom Bosco vai falar sobre isso muitas vezes, sendo Deus encarnado, ele não recusou os incômodos que os apóstolos e os discípulos a todo tempo estavam dando as perguntas. Vocês pensem, a sabedoria encarnada e as perguntas bobas dos pescadores lá, que chamavam de mar um lago, né? Que tinham lá. Mas Cristo não recusou isso. Cristo viveu com eles 3 anos e meio, comendo, dormindo com eles, eh, y era sabiduría encarnada. Y él educó y fundó a iglesia de esa forma, por medio de la palabra y por medio del ejemplo. Da palabra que a todo momento él daba y do ejemplo que inclusive silencioso. Si vocês pegan lá o Evangelio de San Marcos, por ejemplo, cuando fala sobre eh, a tempestade no mar, que Cristo acalma, San Marcos fala que Cristo dormía y que estaba durmiendo sobre una almofada lá. A descripción perfecta de cómo Cristo estaba durmiendo lá naquela barca. Cristo está dando ejemplo até quando dorme, e os discípulos olhavam para Cristo no jeito que ele dormia, no jeito que ele vestia, no jeito que ele falava, no jeito que ele olhava as pessoas.
e aprendiam. E foi isso o que depois o Espírito Santo fortaleceu para a fundação da igreja. É a forma de educar. Dom Bosco olhou para o exemplo de Cristo e o colocou no sistema preventivo. A gente tem que fazer isso com os jovens. A gente tem que fazer isso com as crianças. Eh, Isso é o sistema preventivo. Não é outra coisa, não é uma ciência oculta. Eh, e essa assistência, da qual está falando hoje Dom Bosco, é estar presente o tempo todo, é o que Cristo fez. Ficou o tempo todo com os apóstolos. O tempo todo, até a morte. Eh, Bom, que coisa é? Vigilância, mas é uma vigilância diferente. Eh, ¿Por qué? Porque a vigilância do sistema preventivo é uma vigilância que é uma emanação da caridade, do amor. É, é estar presente o tempo todo com os jovens. Vigiem, nos diz Dom Bosco, como se todos fossem maus, mas façam de modo que todos acreditem que os consideramos muito bons. Quer dizer, o fato de estar presente para evitar coisas erradas, que os jovens evitem, não façam coisas erradas, que pratiquen a virtude, de moverlos para a virtude, de alentar a virtude, alentar as coisas boas, as brincadeiras, as coisas boas de jovens, de criança, é vigilança, é sim vigilância. Mas é uma vigilância diferente, uma vigilância que nasce do amor. Em que sentido? Que como eu vou olhar todo mundo pensando que todos são capazes de fazer coisas ruins, mas ao mesmo tempo eu vou fazer de um jeito que eles acreditem realmente que são bons, que eu não estou vigilando porque eu estou desconfiando deles. Então, é conseguir isso. É, vigilar sem passar essa sensação de que a gente está desconfiando de todo mundo. Quer dizer, a gente não é um policial. A escola católica não é uma escola policial. Não é um, um lugar de militar. Não é isso. A gente o faz por amor. Por amor. E esse é o motivo principal. Y eso que faz, novamente yo insisto, disculpen que insista nesse ponto, que muitas pessoas não queiram pôr em prática o sistema preventivo. Eh, Muito bem. A sua presença, dizia Dom Bosco, falava Dom Bosco, entre os alunos não seja apenas material, mas eficazmente educativa. O que quer dizer? Você tem que estar presente lá, não somente para evitar as coisas ruins, mas você tem que alentar com o exemplo, a palavra, as coisas boas. Se já estão acontecendo, participar, como é participar das brincadeiras, por exemplo, dos jovens, das crianças. Eh, Ajudar a que fiquem alegres. A alegria, mesmo que seja de uma coisa não estritamente sobrenatural, como pode ser a alegria de um jogo. Fazer com que esse jogo seja feito o melhor possível y crear esa conciencia de que es posible, por ejemplo, los jóvenes, como Don Bosco fez, se santificar jugando, con alegría. Si conta la historia de Santo Domingo Sabio, San Domingo Sabio, que estaba jugando con nosotros jóvenes lá en un oratorio, y llega Don Bosco y pregunta ahí un grupo de jóvenes, né? O que fariam se soubessem que o mundo está por acabar, né? Que está voltando Cristo?
Então, cada um deu uma resposta aí diferente. E São Domingos Sábio falou, eu continuaria jogando, brincando aqui. Tinha aquela consciência realmente que naquela hora, naquele momento, ele se santificava jogando. Que é o que a gente, catolicismo verdadeiro, né? Eh, faz aquilo que deve ser feito, não? Aquilo que deve ser feito naquele momento, não? Eh, é parte do que a gente deve aprender também, né? Que existe um momento para tudo. Não, não pode ser tudo seriedade, não pode ser tudo um estudo rígido. Existe un momento para todo, existe un momento para estudiar, existe un momento para o descanso, e eu me santifico descansando, eu me santifico jogando, brincando com os meus filhos, mesmo que não esteja dando uma aula de catecismo, ¿no? Eu me santifico ficando de pé de lado do meu filho, quando ele está dormindo, porque está doente. Então, tomar consciência que existe na nossa vida um momento para cada coisa e não mescolar as essências das coisas. É uma das, por exemplo, a liturgia, e é uma coisa que Dom Bosco vai falar, de fato, deve ser liturgia, deve ser seriedade, oração. Por isso que Dom Bosco formou um coral gregoriano com aqueles jovens. Para quê? Para que a liturgia fosse o mais sério possível. Então, eles tinham uma liturgia que era de catedral, de bispo lá, né? Solene. Mas acabada aquela liturgia, aquela seriedade que Dom Bosco tinha quando celebrava a Santa Missa, era a alegria de estar correndo e brincando e gritando lá no pátio e cantando. Então, cada coisa a seu tempo, né? Infelizmente hoje se mistura muito, né? Então a gente vai para a igreja e tem lá a banda de hockey na igreja, né? Que está cantando lá a banda de hockey e você sai da igreja, vai para o bingo, não? Da paróquia e lá no bingo tem alguém cantando gregoriano, entende? Então está tudo misturado, né? Eh, Dom Bosco entendia que fazer que a presença dos cooperadores fosse eficazmente educativa, consistia em ajudar os jovens a fazer bem aquilo que estava sendo feito naquele momento. Então, se estavam jogando, ajudar para que joguem bem, para que realmente sejam alegres, que se divertam. Se estavam estudando, então para estudar e estudar bem, o tempo destinado ao estudo, com seriedade, com silêncio, por exemplo. Se era para rezar, então que rezassem bem, estando presente na igreja, assistindo-os na igreja, para evitar conversa fútil, mas para que participassem o melhor possível da liturgia. Então, cada coisa feita a seu tempo, e é a assistência, aquela presença do professor, do prefeito, do pai, a que faz que aquela coisa seja feita e seja feita o melhor possível. Eh, Inclusive quando é necessário corrigir também. Bom, então, uma assistência que é positiva. Então, Dom Bosco entendia isso. Só a virtude é aquilo que combate o vício. Não existe outra coisa, né? Então, é, é precisamente ajudar os jovens a praticar aquela virtude necessária naquele momento. Então, vai jogar futebol, que jogue o melhor que pode. Assim, não, não exigir, não misturar as coisas, né? Essa seriedade da liturgia com um jogo de futebol. Um jogo de futebol, ponto. E dar o melhor e a melhor alegria naquilo.
liturgia, liturgia, seriedad y punto. Entonces, esa función de asistencia positiva, como entendía Don Bosco. Eh, Hacer aquilo que están haciendo, hacerlo bien. Eh, Muy bien. Eh, a segunda cosa es que esa asistencia es una obra de amor, es un acto de amor. Don Bosco comparaba, y no es únicamente Don Bosco, es interesante que, por ejemplo, San Marcelino Champagnat tiene una meditación muy legal sobre los profesores como anjo guardián das crianças. Por quê? Porque eles dicen que es una participación de eso. Entonces, ¿en qué sentido? Que debe inspirar, debe ayudar, debe defender a criatura como faz un anjo guardián. Porque así como Deus confió esa alma a un anjo, también confió esa alma al profesor, va a decir Don Bosco. Ah, no al profesor, mas o asistente, ¿no? Eh, Aquele que vai permanecer del lado dos alunos, das crianças. Bom, muito mais, com certeza, isso se aplica para os pais, não? A gente é como o anjo, guardião dos nossos filhos, ¿no? Porque a gente sabe que existen perigos físicos y espirituales, ¿no? Físicos y espirituales que asedian nuestros filhos de forma constante. Entonces, de forma constante, yo debo estar, en un buen sentido, preocupado pelo bem dos meus filhos. E isso mesmo a gente deve replicar também na escola, com os alunos, com as almas que Deus nos encomenda. Eh, Existen muitos perigos. As crianças hoje estão cada vez, por exemplo, o teléfono, né? Teléfono celular. É, é um perigo assim terrível nas mãos da criança. Não, não somente por causa da porcaria que pode chegar, né? Mas já em si o fato de estar olhando vídeos e coisas é uma coisa que faz mal para as crianças. Então são os anjos, os professores, são os pais que deben estar de forma constante vigilando, né? A criança com amor, eh, para evitar esses perigos. Tem outros perigos que nascem da ferida do pecado original, das inclinações, das paixões, das falhas. Eh, Tem outro perigo que nasce, então, tudo isso é a carne, né? A carne que é inimiga do teu filho, a carne que é inimiga do teu aluno, a carne que é tua inimiga, né? Mas não é somente a carne que são as inclinações, tem um mundo com as seduções, tem aqueles que Don Bosco chamava como enviados do demônio, né? Embaixadores do demônio, que são as más amizades que tentam corromper o bem nos jovens e nas crianças, o mundo que é inimigo de Deus e inimigo da alma do teu filho e dos nossos alunos, e por último tem o demônio, que existe e que está sempre de forma constante procurando pegar a alma dos nossos filhos, a nossa alma também, né? Então, é necessária essa vigilância amorosa, que Don Bosco nos diz. Eh, Don Bosco diz que para não falhar em seu objetivo, que é impedir aos alunos de cometer faltas, para isso que a gente se faz presente, fica com eles, porque a gente quer que eles não cometam essas faltas, é necessário que essa assistência seja coordenada. O que quer dizer? Eh, que cada um dos membros saibam em que momento devem ficar com os jovens. Então,
tem que ter, é a função do diretor, né, na escola, não deixar os jovens sozinhos. Vou dar alguns exemplos aqui, tem muita coisa para falar, mas, por exemplo, Dom Bosco não permitia que as crianças chegassem sozinhas na sala de aula. Então, eles estavam na igreja com os assistentes, com alguns salesianos que estavam com eles lá, né? E quando iam para a sala de aula, já o professor estava na sala de aula, aguardando para que eles não fiquem sozinhos. Então, vocês veem, é muito desgastante. É realmente assim, é um trabalho impressionante, porque é não deixar em tempo nenhum as crianças sozinhas. Então, se você, que é a mãe, não está presente, o pai está. Se não é o pai, será a avó que vai olhar. Mas a criança não vai ficar sozinha. Do mesmo jeito, na escola, Dom Bosco entendia então que cada, cada um deve cumprir com a própria função e, eh, e deve ser feito de uma forma harmoniosa. Então, que cada um saiba quando, como eh, e onde deve estar presente, para que as crianças não fiquem sozinhas. Eh, bom, muito bem. Outra coisa que tenho a recomendarles é que se ajudem mutuamente no trabalho. Nunca digan, é tarefa de aquele, não é minha. Está falando para os cooperadores, Dom Bosco. Às vezes se vê alguma desordem que poderia e deveria ser impedida e falta o assistente. Por quê? Porque não é. Meu horário é até agora. São 5 horas, eu vou embora. Em, não fiquem indiferentes com o pretexto de que não somos encarregados da vigilância, mas digam, agora o assistente sou eu. Sempre que for possível impedir o mal, mesmo material, façam-no. Mas, acima de tudo, procurem impedir o mal moral, a desordem de qualquer tipo, tanto entre os jovens como entre nós mesmos. Somente com a concordância nisso podemos progredir e tornar inofensivos os membros perigosos. ¿Por quê? Porque Don Bosco está ciente que existen, y na época dele era pior, porque ele pegava as crianças da rua, né? Então, existen elementos que são perigosos, que podem corromper outros. Então, em uma escola, existe jovens que são bons, jovens que estão corrompidos, talvez pela família, porque a família não é boa. Então, como que a gente vai receber só santinhos, tá? Não, a gente quer formar santos. Eh, mas a gente tem que fazer aquilo estando ciente que eu preciso inibir, impedir que aqueles elementos que possam ser perigosos atuem corrompendo os outros. Sábese que fulano tem um livro ruim. Tú que quieres ser religioso, no solo debes cooperar para mantenerlo, esconderlo, mas procura obtener ese libro, pegado y quemado. Así se puede impedir brigas, intrigas, escándalos. Entonces, no es un fato de falar, eh, não é a minha responsabilidade, né? O meu horário chega a tal ponto, eu faço tal coisa. Numa escola, uma instituição que quer aplicar o método preventivo, é essa consciência permanente de que muitas vezes eu, mesmo que não seja propriamente o meu turno, por falar assim, eh, sou assistente, que Dom Bosco fala, né? Muito bem. Bom, o olho da caridade, como diz Dom Bosco, a vigilância amorosa. ¿Qué quiere decir? Que no debe ser una asistencia suspeita, que cause un malestar los jóvenes, las crianças, ¿sabe? Como alguien que está procurando o que es ruim. Eh, debe ser una asistencia que saiba que pode estar acontecendo coisas, só que
no faz sentir essa presença como uma investigação policial. Eh, Isso acaba com o espírito de família. A gente já sabe de muitas famílias que um dos problemas que os adolescentes têm com o pai é quando o pai começa a agir como se fosse um policial com ele. Então, a procurar coisas ruins e muitas vezes com talvez algum indício, mas quando é feito de uma forma policial, acaba com a confiança. E não tem educação sem confiança. Para poder educar, é necessário ter a confiança. E para poder ter a confiança, é necessário o amor, né? Eh, Muito bem. Dom Bosco não queria que a assistência fosse pesada, vigilante sim, mas afetuosa. Portanto, não feita com o olhar inquisitivo de que está quase a casa de uma desordem, ou de quem se torna insoportável com sua intransigência. Se lembrem que São João fala eh, de que é necessário não exasperar os próprios filhos. Não devemos exasperar os nossos filhos. E aqui é isso que Dom Bosco quer, não exasperar, não fazer com que fiquem essa intransigência, muitas vezes bem intencionada, né, dos pais ou dos professores, que fique pesada para os jovens e as crianças. Eh, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que se examinar, tem que se policiar, né, nisso. Deben ser asistidos os jovens, diz Dom Bosco, com atenção, sem dar a impressão de que o estão fazendo, assim como não deixar que percebam que se suspeita deles, mas vigiá-los com prudência, sem que se den conta. É isso, né? Estar presente, estar olhando, mas que seja sem que eles se den conta que estão sendo vigilados. É um arte, é um arte. Bom, eh, esa asistencia, esa presencia, esa vigilancia debe ser universal. Quiere decir a todos os jovens e a todos os lugares onde os jovens se encontram. Por isso insiste Dom Bosco para que os alunos nunca fiquem sozinhos na medida do possível. Os assistentes ao procedam no local donde devem se reunir. Fiquem com eles até que sejam assistidos por outros. Nunca os deixem desocupados. Por exemplo, esse castigo muito comum que a gente tem de tirar o aluno da sala de aula, porque está fazendo uma coisa ruim, você vai, tira e deixa sozinho lá fora. Isso é espetacular para que o demônio chegue à cabeça dessa criança. Eh, Nunca debe ficar sem fazer nada. Você pode tirar, mas debe mandar para outro lugar com alguém que faça, que tenha ocupada a cabeça do jovem, da criança, né? Para evitar un mal muitas vezes moral. Por caridade, decía aos primeiros jovens catequistas Dom Bosco, recomendo que nunca deixem os jovens sozinhos, mas que os assistam sempre, continuamente e em toda parte. E para animarlos, explicaba-lhes o lema de Santo Agostino: animam salvasti, animam tua predestinasti. Salvaste una alma, predestinaste a tua. Então, tomar consciência dessa missão. Se eu salvo um jovem, um desses que Deus me deu lá, eh, predestinei a minha alma, então vale a pena, né? Vale a pena eh, para se esforçar. Eh, Anotar a ausência de um aluno em qualquer lugar, acrescentam os regulamentos, informe prontamente a quem tem direito e ainda, se por algum motivo tiverem que se ausentar temporariamente de seu posto, peçam licença ao conselheiro, em qualquer caso não se afastem a que sejam substituídos. Então, tem eh, muitas indicações de Dom Bosco sobre a necessidade de estar presente, de não deixar sozinhos
os jovens. Falando aos assistentes, dizia Dom Bosco, vigiem continuamente os jovens, onde quer que estejam, tornando-lhes quase impossível fazer o mal. Com mais atenção à noite, depois do jantar, porque eles ficavam lá, né? Para prevenir até a menor desordem. No sábado à noite, na véspera de alguma solenidade, quando os jovens saem do estudo, das oficinas, vigiem para que não saiam e não fiquem nas escadas, nos corredores e nos pátios, com o pretexto de se confessar. E procure que cada um tenha consigo o jovem proveduto, o jovem prevenido, que é um escrito de Dom Bosco, para a preparação e o agradecimento da confissão. Então, mesmo que seja com uma boa intenção, estar lá, estar presente, e o que falava, positivamente, alentando o bem. Ah, vai ser para a confissão, então aqui, bom, pega um livro, faz o exame, eu te ajudo para fazer o exame de consciência, por exemplo, é isso que Dom Bosco quer, né? Eh, Ele escreveu a Dom Bologna, um sacerdote salesiano. En particular, procure distribuir as tarefas a cada um de modo que não fique nada, nem pessoa, nem rapaz, nem lugar, que não seja confiado a alguém. Então, para ele é muito importante isso. Eh, e bom, Don Angelo, um salesiano, escreve falando que Dom Bosco dizia, né? Dice ainda que no que diz respeito a cada um dos socios do oratório, é preciso levar as coisas a tal ponto que em qualquer lugar ou canto da casa em que um deles se encontre, se possa ter certeza de que tudo corre bem, sem perigo de mal. Seja alertado aos outros com a sua presença, seja impedindo que se tente cometer desordens. Dice ainda que seria que os alunos que se julgassem inadequados para a casa, em termos de moralidade e religião, especialmente, se manifestassem a ele ou a quem o representasse. Quer dizer, se você sabe que tem alunos que são perigosos, por a moralidade ou religião, você tem que informar aos outros, para que todo mundo saiba, ó, a gente tem que ficar mais de olho aqui, cuidado, atenção com fulano, fulano está esquisito. ¿Mm? Eh, Máxima vigilancia para que os jovens internos nunca possam familiarizar-se livremente com os externos. Bom, eh, acaba Dom Bosco e acabamos nós. Os assistentes levem tudo em consideração para atribuir aos alunos as notas de conduta. Desses votos devem informar semanalmente o conselheiro ou, na ausência, o prefeito, mas se acontecerem coisas graves, devem fazer um relatório imediato. O que está falando Dom Bosco? Que é importantíssimo que aquilo que eu vejo nos jovens eu informe para o encarregado. Eh, no caso seria o diretor aqui, né? E numa família pode ser aí pai e mãe falando sobre a situação do filho ou da filha. ¿Para qué? Para tomar eh, as medidas que são necessárias para o bem. Então, a gente tem que falar, tem que comentar, tem que existir uma comunicação entre os professores, tem que ser uma família. A escola católica é uma família que procura o bem das crianças, né? Então, é sim o meu emprego, é a fonte de renda que eu tenho, mas é a minha missão como eu vou me salvar. Então, eu vou me salvar como pai e professor. Eh, e a gente deve procurar de fazer isso o melhor possível, né? Muito bem, chegamos no final. Passou bastante rápida a aula e no final do nosso curso, se alguém tiver perguntas de qualquer tipo, vamos abrir o microfone. Lembrando que os certificados já foram para quem te interesse, foram solicitados, tem que ser efetuados os pagamentos aí necessários e demora mais ou menos aí uns 30 dias em ser expedidos pela faculdade, né? São certificados
otorgados por la FACOPI, que é uma faculdade reconhecida pelo MEC. Então, tem um valor aí um pouco especial, né, para quem faz aí também que é professor, né, como horas de formação. Eh, espero realmente que possa ter contribuído com o conhecimento aí da riqueza do sistema preventivo, para vocês conhecer, aplicarem. eh, Realmente é formar santos, é o que a gente quer, né? Mas é difícil. Então, para rezar e quem tiver intenção de fazer uma escola católica, pelo menos entender que o principal não se trata de trivium no quadrivium, como muitas pessoas acham, mas é encontrar as pessoas que tenham o olhar de Cristo sobre os jovens e que queiram fazer o correto. É muito difícil, mas quando Deus quer a escola, Ele manda as pessoas, né?